E aí, tudo bem? Sabe aquela ideia de que a ciência é tipo uma escadinha, sempre subindo, degrau por degrau, em direção ao conhecimento? Pois é, nesta análise a gente vai desafiar um pouco essa imagem. Vamos descobrir juntos um modelo muito mais dinâmico e até revolucionário de como o conhecimento científico funciona de verdade. Para começar, vamos fazer um exercício rápido. Pensa aí, quando alguém fala a palavra ciência, qual é a primeira imagem que aparece na sua cabeça? É algo todo organizado, metódico, super previsível? Para muita gente, a imagem é exatamente essa, né? A de uma escada. Cada nova descoberta é um degrau que a gente coloca de forma organizada em cima do anterior, sempre subindo, nos levando cada vez mais perto de uma verdade final completa. Uma visão bem limpa e linear. Só que a história real, bom, ela é bem mais dramática. A ciência de verdade não avança em linha reta. Pensa mais num ciclo, com longos períodos de calmaria, que de repente são interrompidos por crises intensas e verdadeiras revoluções que mudam tudo. E essa citação aqui do filósofo Thomas Kuhn é simplesmente perfeita. Ele dizia que aprender ciência só pelo livro da escola é como conhecer um país por um folheto de turismo. Sabe, você vê a foto bonita, o texto idealizado, mas aquilo esconde toda a complexidade, a bagunça e a aventura real do processo. Então, vamos mergulhar na grande ideia desse cara, o Thomas Kuhn. Foi ele quem virou de cabeça para baixo a nossa compreensão sobre o progresso científico. Ele nos deu um mapa totalmente novo para entender essa jornada. E a peça central de tudo que ele pensou é o conceito de paradigma. A melhor forma de pensar num paradigma é como se fosse um manual de regras de um jogo. É o conjunto de teorias, de métodos, de práticas que toda a comunidade científica de uma área concorda em usar para trabalhar. É um jeito certo de fazer as coisas. E segundo Kuhn, o avanço da ciência acontece num ciclo. É um verdadeiro motor da mudança, que funciona alternando entre períodos de estabilidade e grandes rupturas. Vamos dar uma olhada em como ele funciona? Olha só que interessante esse ciclo. Ele começa com a ciência normal. Nessa fase está tudo tranquilo. Os cientistas estão lá resolvendo os quebra-cabeças do dia a dia, usando as regras do paradigma atual. Até que surge uma anomalia. Um resultado que não bate, que não encaixa, que o manual de regras simplesmente não consegue explicar. Se essa anomalia persiste, a confiança no manual começa a balançar. E aí entramos na crise. E é da crise que vem a revolução. Um paradigma totalmente novo aparece, com uma nova forma de ver o mundo, que resolve a crise. E aí, o ciclo começa de novo. Tá, a teoria do Kuhn é fascinante, a gente já entendeu, mas como é que essa dinâmica toda de ciclos e crises acontece na prática, no trabalho do dia a dia de quem faz pesquisa? Vamos ver agora como o processo de descoberta acontece de verdade. E só para adiantar, não tem nada a ver com uma linha reta. Essa imagem aqui ilustra a realidade de um jeito brilhante. A descoberta não é um passo a passo, é uma rede, uma teia de atividades. Você faz uma observação que gera uma pergunta, que te leva a conversar com alguém, que te dá uma nova ideia. É tudo acontecendo ao mesmo tempo, uma coisa alimentando a outra. E o que dispara esse processo todo? Olha, pode ser um monte de coisa. A pura e simples curiosidade. Uma tecnologia nova que permite enxergar o que antes era invisível. Um problema prático que precisa de uma solução. Uma conversa com um colega. Ou, às vezes, o puro e simples acaso. E, por falar em acaso, o caso do Henri Becquerel é um clássico. Ele descobriu a radioatividade quando percebeu que uma placa fotográfica, guardada numa gaveta escura, ficou manchada. O detalhe? Tinha sais de urânio ali perto. Foi um acidente, mas o ponto-chave é que ele tinha a mente treinada para reconhecer que aquele erro era, na verdade, algo muito, muito importante. E, claro, a tecnologia expande nossa capacidade de observação de um jeito radical. Instrumentos como o Telescópio Espacial Hubble permitem que a gente veja o nascimento de estrelas a bilhões de anos-luz daqui. Enquanto isso, submersíveis mostram ecossistemas inteiros no fundo do oceano. Eles abrem mundos que nossos sentidos sozinhos jamais conseguiriam alcançar. Bom, com tantas ideias, observações e descobertas surgindo de todos os lados, é óbvio que a gente precisa de um mecanismo de controle de qualidade, né? E é exatamente aí que a comunidade científica entra. A questão é exatamente essa: como a ciência consegue filtrar o conhecimento? Como ela decide o que é um avanço de verdade e o que é só uma ideia que não se sustenta? A principal ferramenta para fazer esse filtro é o que a gente chama de revisão por pares, ou peer review. Funciona assim.
Um cientista submete seu trabalho para uma revista. O editor da revista envia esse artigo para outros especialistas da mesma área, de forma anônima, para que eles avaliem o trabalho rigorosamente. O artigo só vai ser publicado se passar por essa prova de fogo, e muitas vezes só depois de várias correções. E esse filtro é muito rigoroso. Para você ter uma ideia, revistas de altíssimo prestígio, como a Science, por exemplo, aceitam menos de 8% de todos os artigos que recebem. Isso mostra o quão exigente é o processo para que uma nova ideia seja de fato aceita como parte do conhecimento científico. Esse aqui é o lema da Royal Society, uma das sociedades científicas mais antigas que existem. Nullius in verba, significa nas palavras de ninguém. E essa é a essência do espírito científico. Uma ideia não tem valor porque uma pessoa famosa disse. Ela tem valor pela força das evidências que a sustentam. Ponto. Então vamos juntar tudo isso. Se a gente pegar as revoluções do Kuhn, a prática diária meio caótica das descobertas e esse filtro rigoroso da comunidade, a gente chega na resposta de qual é a verdadeira força da ciência. E ela pode ser um pouco surpreendente. A força da ciência não está em ter uma coleção de fatos que nunca mudam. A sua verdadeira força está no processo, nesse ciclo contínuo de explorar novas ideias, de testar essas ideias de forma rigorosa e de refinar tudo isso através da análise crítica de toda a comunidade. Então, o ponto crucial é este aqui. A ciência não é poderosa porque ela está sempre certa. Muito pelo contrário. O poder dela vem justamente da sua capacidade de encontrar os próprios erros e se corrigir. É um sistema que foi construído para duvidar de si mesmo e, assim, melhorar o tempo todo. Para terminar, fica essa reflexão. O fato de que qualquer teoria científica pode ser derrubada amanhã por uma evidência nova, isso não é uma fraqueza. Na verdade, um sistema que é projetado desde o começo para se corrigir e para evoluir, não seria ele, na verdade, o sistema mais forte e confiável que a gente poderia ter para entender o mundo?